Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Já que vocês pediram tanto, vamos hoje acompanhar mais 10 casos de jogadores conhecidos que tiveram passagens bem esquecidas por alguns clubes aqui do Brasil. Assim como no primeiro vídeo, não esqueça de deixar nos comentários quais destes casos vocês lembravam, beleza? Sendo assim, bora pro vídeo. Um dos maiores artilheiros do Brasileirão na era dos pontos corridos, o ex-jogador Paulo Baier é o primeiro personagem do vídeo de hoje. Isto porque poucas pessoas lembram, mas em 1999 ele vestiu o manto de dois grandes clubes do futebol carioca, no caso Botafogo e Vasco da Gama. Na época conhecido apenas como Paulo César, as passagens foram curtas e não deixaram saudade. Pelo Fogão ficou apenas 6 meses e participou de 18 jogos. No Gigante da Colina também ficou por 6 meses, jogando 16 jogos e marcando 2 gols. Com um passe ainda ligado ao Criciúma na época, ambas passagens foram por empréstimo. Ainda pouco conhecido, Paulo Baier só ganharia uma fama nacional a partir de 2002, quando venceu a Série B do Campeonato Brasileiro, jogando pelo próprio Criciúma. A partir daí passou por diversos clubes, como Goiás, Palmeiras, Atlético Paranaense, Sport Recife, entre muitos outros, até encerrar sua carreira em 2016, aos 41 anos. Desde então se dedica à carreira de treinador. Seu último clube nesta função foi o Brusque, agora em 2019. Um dos principais jogadores do Sport Recife nesta temporada, o atacante Hernani Brocador, já foi uma das opções do ataque do São Paulo lá no início de sua carreira. No final de 2007, quando ainda tinha apenas 21 anos, ele foi contratado pelo Tricolor após se destacar jogando na 4ª divisão do Campeonato Paulista pelo Atibaia. Mas, apesar de ter sido encarado como uma promessa para o futuro, Brocador esbarrou na falta de oportunidades no clube. Foi emprestado várias vezes e não conseguiu sequer ser relacionado para um jogo oficial com o time principal do São Paulo. O atacante deixou definitivamente o Morumbi em 2011 para atuar pelo Paraná Clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Em seguida, jogou pelo Mojimirim, onde fez 16 gols no Campeonato Paulista de 2012 e partiu daí para assinar com o Flamengo. O resto da história quase todo mundo já sabe. Hernani Brocador tem hoje 33 anos. Após o fim do Campeonato Paulista de 1994, o Santos começou a se preparar para a disputa do Brasileirão e passou a apresentar alguns reforços. Um deles foi a então promessa Marcelinho Paraíba, emprestado pelo Corinthians de Alagoas. Com apenas 19 anos, o meia chegou à Vila Belmiro depois de se destacar pelo modesto Paraguaçuense de São Paulo e era encarado como um bom reforço, visando justamente o Campeonato Brasileiro. Mas, devido à forte concorrência no meio de campo, Marcelinho jogou pouco e logo deixou o peixe. Ao todo, participou de 16 jogos e a maioria saindo do banco de reservas. Já em 1995, foi parar no Rio Branco de Americana, onde foi muito bem e acabou sendo contratado pelo São Paulo em 1997. A partir daí, começou a construir sua carreira de sucesso. Em 2019, aos 44 anos, Marcelinho Paraíba defendeu as cores do 13 na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O atacante Diego Tardelli, hoje no Grêmio, já acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, mas uma delas é pouco conhecida por muitos de nós. De junho a julho de 2006, o jogador defendeu as cores do São Caetano, na época clube da elite do futebol brasileiro. Após uma rápida passagem pelo Betis da Espanha, Tardelli desembarcou no Azulão, emprestado pelo São Paulo, para cumprir um contrato até o final daquela temporada. Porém, depois de apenas 6 jogos e 1 gol marcado, deixou o clube para assinar também por empréstimo com o PSV da Holanda. Havia uma cláusula no contrato do jogador que o liberava para negociações para o exterior. Na Holanda mostrou um bom futebol, foi campeão nacional e retornou ao São Paulo em meados de 2007, onde conquistou o Campeonato Brasileiro. No início de 2008, foi contratado pelo Flamengo e daí por diante teve uma carreira de bastante sucesso.
Foi convocado para a seleção brasileira, passou pelo futebol chinês, futebol russo e teve 2 passagens importantes pelo Atlético Mineiro. No Grêmio desde fevereiro deste ano, Diego Tardelli está com 34 anos. Antes do sucesso no Flamengo, o goleiro Bruno, que hoje cumpre pena em regime semiaberto pelo assassinato de Elisa Samúdio, teve uma passagem pra lá de meteórica com a camisa do Corinthians. Contratado pela MSI junto ao Atlético Mineiro em agosto de 2006, sua passagem pelo Timão durou apenas 3 semanas e se resumiu a poucos treinos e a uma saída repentina. Na ocasião, o Corinthians contava com 3 goleiros no grupo, no caso Marcelo, Silvio Luiz e Johnny Herrera, e Bruno chegou ao plantel para passar por um período de avaliação. Mas, talvez vendo que seria difícil conseguir uma vaga no clube naquele momento, o jovem goleiro, na época com 21 anos, fez um acordo para deixar o Corinthians e logo acertar com o Flamengo. Bruno tem hoje 34 anos e, como eu disse, segue cumprindo uma pena pelo crime que é acusado, mas recentemente foi liberado pela Justiça para jogar pelo Poços de Caldas de Minas Gerais. Agora, quem aí lembra que o lateral esquerdo Fábio Santos, hoje no Atlético Mineiro, já teve sua oportunidade com a camisa do Santos? Pois bem, na época jogador pertencente ao São Paulo, ele foi emprestado por 6 meses ao Peixe, na metade de 2008, depois de uma rápida passagem pelo Mônaco da França. Com 22 anos na época, sua chegada era para suprir uma possível saída do lateral esquerdo titular Kleber, que estava acertando sua transferência para o futebol alemão. Mas, como Kleber não saiu do clube naquele momento, Fábio acabou jogando muito pouco, fazendo apenas 5 jogos pelo Santos. Talvez por isso poucas pessoas lembrem desta passagem. Em janeiro de 2009, ele deixou a Vila Belmiro e, já sem contrato com o São Paulo, acertou sua transferência para o Grêmio. Fábio Santos tem hoje 34 anos. Apesar de ter construído uma carreira que dispensa maiores apresentações, o lateral esquerdo Roberto Carlos tem no currículo uma passagem meteórica por um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Falo do Atlético Mineiro. Tudo aconteceu em agosto de 1992, quando a então revelação do União São João de Araras, ainda com 19 anos, foi levado para participar de uma excursão na Europa com o Galo Mineiro. A excursão serviria de teste para diversos jogadores, e aqueles que se destacassem poderiam ser integrados em definitivo ao grupo principal. Dos 5 jogos realizados pelo Atlético, Roberto Carlos entrou em campo em 3 deles, e em todos o clube brasileiro perdeu. Desta forma, ao voltar ao Brasil, o lateral acabou sendo reintegrado ao time de Araras, que logo o vendeu ao Palmeiras. Roberto Carlos tem hoje 46 anos e trabalha no Real Madrid. Considerado um dos principais nomes do Flamengo em 2019, o atacante Bruno Henrique tem no currículo uma passagem pelo Cruzeiro que poucas pessoas lembram. Nascido e criado em Belo Horizonte, o jogador saiu da várzea direto para o Clube Celeste, após ter sido observado por olheiros em 2012. Como não tinha feito categorias de base, acabou sendo repassado ao Uberlândia para ganhar experiência. Depois foi emprestado para outros clubes até encerrar o seu contrato com o Cruzeiro. Em seguida, reapareceu no futebol goiano, jogando pelo Itumbiara, até viver um dos melhores momentos da carreira pelo Goiás, em 2015. Passou ainda por Wolfsburg da Alemanha e Santos, até acertar com o Flamengo. Bruno Henrique tem hoje 28 anos. Ídolo do Corinthians, o volante Ralf, hoje com 35 anos, por pouco não seguiu um caminho bem diferente na carreira. Após se destacar na base do Tabuão da Serra, o jogador, em 2005, foi levado para tentar a sorte no São Paulo, curiosamente um dos grandes rivais do seu atual clube. Por lá ficou apenas 6 meses e nem chegou a jogar no time principal. Apenas integrou o elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior naquela temporada, mas não foi bem. Logo saiu do tricolor sem deixar saudades. Neste hiato entre São Paulo e Corinthians, ele passou por diversos clubes como 15 de Jaú, Noroeste e Grêmio Barueri, até acertar sua primeira passagem pelo Timão em 2010.
Para finalizar, vamos falar da rápida e quase esquecida passagem do zagueiro Vitor Hugo, hoje no Palmeiras, pelo Sport Recife no final de 2011. Com apenas 20 anos na época, o zagueiro chegou ao Leão após ter se destacado pelo Santo André, seu clube de formação. Era visto como um bom reforço, visando a briga pelo acesso na Série B. Mas sua passagem por lá não vingou, e alguns meses depois já estava de saída do Sport para acertar com o Ituano. Não fez sequer um jogo oficial pelo clube pernambucano. Vitor Hugo ainda jogaria pelo Ceará, onde também teve uma rápida passagem, e América Mineiro, até acertar pela primeira vez com o Palmeiras em 2015. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!